Lá, turminha, resolvendo as questões que estão aqui no nosso slide. Qual é a escala de uma rodovia de 200 quilômetros que foi representada em um mapa por 40 centímetros? A primeira coisa que eu preciso me lembrar, o que é escala? Vimos isso na aula passada. Escala é a relação entre as dimensões de um desenho e o objeto por ele representado. Aqui na questão número 1, ele pede qual é a escala, ele pede qual é a razão da rodovia representado na realidade e da mesma rodovia representada no mapa. Bem, ele me diz que a rodovia tem 200 quilômetros, então vou colocar aqui, na realidade, e foi representada em um mapa com a medida de 40 centímetros. Eu pergunto para vocês, qual é a escala? Qual vai ser a razão de um para o outro? Vamos observar que as unidades de medidas estão diferentes. Eu tenho na realidade uma medida em quilômetro e no mapa uma representação em centímetros. Então, eu preciso transformar 200 quilômetros em centímetros. Como vai ficar essa transformação? 200. Quantos zeros nós vamos ter que acrescentar de quilômetro para centímetro? 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como vai ficar essa representação pra gente, ó? Vou separar aqui com os pontinhos, ó. Eu tenho aqui essa numeração aqui, ó. É com essa representação que eu vou ter que estar trabalhando. 20 mil, 20 milhões. Então, a escala é o quê? Escala é o tamanho do desenho pelo tamanho do desenho real. Se você já tem essa medida, temos 40 sobre 20 milhões. Vou cancelar esse zerinho aqui e posso simplificar isso aqui por 4. Então, eu tenho 1 sobre 20 dividido por 4, 5, né? Já dividimos o 20. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a escala do tamanho real para o tamanho representado no mapa. Você pode me representar a escala assim, em forma fracionária, ou 1 para 500 mil. Se temos a escala de 1 para 125, qual é a largura real de um apartamento representado na planta com 25 centímetros? Turminha, eu deixei aqui a fórmula de escala para a gente lembrar. Escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, nós temos o tamanho do desenho vai estar para o tamanho real. E um outro lembrete, qual é a unidade de medida que você vai colocar no seu resultado? Vamos ler o probleminha de novo. Se temos a escala de 1 para 125, qual a largura real de um apartamento representado na planta com 25 centímetros? A medida de um apartamento, será que ela vai ser indicada em quilômetro, metro ou centímetro? Muito bom. Vamos representar a nossa resposta com metro, tá? Então, como eu vou trabalhar aqui? Quem é a nossa escala? No problema, a escala é 1 para 125. Está para. Qual é o tamanho do desenho? Qual é o tamanho que está ali desenhado? 25 centímetros. Qual é o tamanho que eu quero descobrir? O tamanho real deste apartamento. Eu vou representar com uma letrinha X. Vamos multiplicar em forma de X para achar esse resultado, ó. 1 vezes X, vou botar aqui, tá? 1 vezes X tem que ser igual. Vamos fazer outra multiplicação, ó. 125 vezes 25. 1x é igual 125 vezes 25 dá 3.125. Eu preciso saber o valor dessa letrinha. Então, eu vou dividir 3.125 dividido por 1. O valor da letrinha que eu estou procurando é de 3.125
Vou botar M de metros. A professora tem 3.000 metros, o apartamento vai ter 3 metros, 125 centímetros. Questãozinha do Enem. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, e uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. E um estudante, ao analisar no mapa a localização, a distância da cidade A para a cidade B, é de 8 centímetros. Eu preciso que você me ajude a descobrir qual é a escala que foi usada neste mapa. Bem, sabemos que a escala vai ser a razão do tamanho do desenho pelo tamanho real. Logo, a escala será... Qual é o tamanho do desenho? A distância entre as duas cidades de A para B? 8 centímetros. Agora me ajuda numa coisa. Eu posso trabalhar quilômetro e centímetro? Não. Eu vou precisar transformar 2.000 quilômetros em centímetros. Ai, meu Deus, professor, é aqui. Então, vamos lá. 2.000 eu já tenho. Agora, de quilômetro para centímetros, quantos zeros você vai colocar? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentamos 5 casinhas. Bem, eu vou reescrever isso aqui, tá? Como vai ficar? Eu tenho 8 centímetros. Deixa eu pegar aqui minha reguinha. Está para... Eu vou separar aqui, ó, os zerinhos com ponto para facilitar, ó. 3 casinhas, 3 casinhas. Então, nós temos 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200 milhões. Eu vou simplificar por 8. Então, vamos lá. 8 dividido por 8. 1 sobre... Deixa eu pegar aqui minha reguinha. Bem, 200. Eu vou dividir 200 por 8. Deixa eu pegar aqui minha calculation. Eu tenho 25. Tá aqui, ó. Eu já dividi o 200. E vou acrescentar quantos zeros? 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é a nossa escala. Podemos representar em forma de fração. Podemos representar 1 está para 25 milhões. Tá aqui a nossa escala utilizada. Um mapa na escala de 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, é correta a distância entre esses dois pontos na realidade será... Sétimo ano, a escala foi nos fornecida, 1 para 300 mil. Eu preciso que você me ajude a calcular a distância real entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. Realizando nossa continha, 1 está para 300 mil, assim como o tamanho do desenho. Qual é o tamanho representado no mapa? 15 centímetros. Estou colocando aqui. E eu preciso desse tamanho na realidade. Eu vou chamar de X, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos multiplicar em forma de X, ó. 1 vezes X é igual a 300 vezes 15. 1x é igual... Olha como eu vou trabalhar aqui sem a calculadora. Eu vou fazer, ó, 3 vezes 15, 45. Quantos zerinhos eu vou colocar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu só vou repetir, ó. 2, 3, 4, 5. X é igual a 4.500.000 dividido por 1. Logo, o valor da letrinha que você procura, ou seja, o tamanho real, é de 4.500.000 centímetros. Agora, me diz uma coisa. Se ele precisa do tamanho real da distância na realidade do ponto A para o ponto B, centímetro é a unidade de medida adequada?
Não. Então, nós vamos transformar isso aqui em quilômetro. De centímetro para quilômetro, quantos zerinhos você tem que cortar? Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a distância na realidade é de 45 quilômetros. A nossa opção da letra B. A planta de uma casa foi desenhada na escala de 1 para 125. Os quartos desta mesma casa medem 3 por 4. Na planta, as medidas dos quartos são, respectivamente. Bem, eu preciso então do tamanho da planta, do tamanho do desenho. O tamanho real foi fornecido, largura e comprimento, do quarto. E a escala foi dada, 1 para 125. Então, vamos lá, para o primeiro cálculo. 1 está para 125, assim como o tamanho do desenho nós não sabemos, eu vou chamar de X. Está para o tamanho real, 3 metros. Bem, 125 vezes x é igual a 1 vezes 3. X é igual a 3 dividido por 125. O valor de x será 3 dividido por 125, eu tenho 0,024 metros. Agora, me ajuda numa coisa. Eu preciso do tamanho do desenho. O tamanho do desenho, ele vai ser o quê? Em centímetros. Então, vamos andar duas casinhas. Então, eu tenho 2,4 centímetros. Vamos agora para a segunda medida. Vou separar aqui, segunda, que é de 4 metros. Mas, professora, quais as informações? A escala, o tamanho do desenho, que eu não sei, e o tamanho real, que é 4 metros. Então, vamos lá. 1 está para 125, assim como essa outra medida, já que é diferente, eu vou botar uma outra letra, vou botar Y. Está para 4, que é a outra medida, ó. Então, vamos lá. 125 vezes Y é igual a 1 vezes 4. Y é igual a 4 dividido por 125. Y é igual, vou dividir aqui, ó, 0,032 metros. Vamos de novo precisar converter, porque eu preciso do tamanho do desenho. Logo, eu tenho 3,2 centímetros. Nós adquirimos essa resposta na letra D.